Evandro do céu, eu comecei a tomar pílula e eu sinto que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma mulher. Alguma coisa diferente está acontecendo comigo e o meu parceiro está reclamando. Oi, gente, eu sou Evandro Palma, sou um terapeuta tântrico e sexual. Estou aqui para ajudar você a melhorar o seu prazer e as suas relações. Pois é, de fato, isso pode acontecer. Isso o quê? Sim, você se sentir meio estranha, que o seu comportamento sexual mudou, que o seu desejo mudou, que ele não se processa mais da forma que ele se processava antes e por vezes você se vê mais como responsiva do que atuante. Ok, por que isso pode acontecer? Porque a maioria das pílulas, elas vão trabalhar diretamente na inibição da produção da progesterona. Então ela vai evitar a ovulação e as alterações hormonais. Qual será o resultado da ausência da ovulação? O seu corpo simplesmente vai entender que, ok, ele vai entrar naquele estado de que você não vai ter a alteração hormonal, significa que o seu corpo não vai se preparar para gerar um filho. Se ele não vai se preparar para gerar um filho, ele não vai criar as condições químicas, hormonais específicas que podem atuar para favorecer o seu desejo. Se isto não vai acontecer, digamos assim, você vai ficar ali flat. Você vai ficar numa área que eu vou brincar aqui, uma área do limbo. Ou seja, sem grandes alterações. Ok, tudo bem, se você está numa conjugalidade, que está junto com você, que entende, que te estimula, que conversa, ok, então isso de uma certa forma você pode neutralizar um pouco dessa diminuição da sua ação, do seu desejo, em função da alteração que você tem. Então, ou seja, se isto acontece, ok, a gente poderia entender que não vai existir uma inibição do seu desejo sexual porque você tem essa parceria. Caso contrário, você pode sentir mais isso. Então, ou seja, como que você pode sentir? Ah, puxa vida, olha, eu não tinha um parceiro, mas então antes, puxa vida, eu tinha um fogo, e aí eu me estimulava mais, e aí eu me masturbava, de repente, puxa vida, parei um pouco, não tô nem com vontade de fazer isso agora, né? Quem sabe, puxa vida, nossa, eu não tô nem lembrando qual foi a última vez que eu me estimulei nessa vida, quando foi? Pois é, isso pode acontecer. Então, existe somente este método contraceptivo? Claro que não. Obviamente que a camisinha, né, a utilização da camisinha, você vai estar pensando também em todas as outras questões das ISTs que você está se prevenindo. Mas você também pode utilizar outros métodos, como por exemplo o DIU de cobre. Isso vai ser um dispositivo intrauterino, que é obviamente você precisa decidir junto com a sua médica, com o seu médico, e ele vai estar lá, ok, você vai ter um objeto dentro de você, mas isso não vai ser percebido nem durante o ato sexual e nem no seu cotidiano. Ok, tá lá simplesmente a vida que segue e você vai esquecer disso. Então você possui, nesse caso, dois tipos. Você possui o DIU de cobre, que, ok, que ele vai permanecer lá, ele vai ter a sua atuação, você vai menstruar. Para algumas pessoas terem até um pouquinho do aumento de cólica menstrual, que você vai ter um objeto lá quando você tem o descamamento, né, do endométrio, e aí o seu corpo inteiro, opa, tem alguma coisa aqui, eu preciso expulsar mais coisa, e isso pode gerar um pouco dessa cólica também. E aí, nesse caso, essa indicação para essas mulheres que não podem ter nenhum tipo de alteração hormonal. E você tem também o Diumirena ou SIU, S-I-U, que é revestido de progesterona. E aí, nesse caso, até a menstruação, ela pode ser suspensa com a utilização desse tipo de DIU hormonal. Ok, então, isto que eu estou falando aqui é para vocês pensarem a respeito da melhor forma de vocês terem um método contraceptivo. A minha sugestão é que, claro, que a decisão é de cada um de vocês, mas a ideia de fazer com que o corpo mantenha a sua curva hormonal fará com que aquilo que você já tem de comportamento frente ao desejo deva se manter, a não ser que existam
outros fatores sociais e interrelacionais que podem estar atuando nesse sentido também, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pensem a respeito disso, a respeito do comportamento sexual de vocês, a respeito do desejo de vocês, como que esse desejo anda e quais são as variáveis que estão envolvidas nesse desejo. Então é isso, se inscreve aqui no canal do YouTube, também curte o vídeo e segue lá no Instagram, @EvandroPalma. Beijo, fui!